não somente com a língua de sinais internacional, mas com línguas de sinais de diversos países, para que nós pensarmos em no futuro melhorar a educação de surdos, o movimento de surdos, a importância das crianças surdas, o apoio às crianças surdas. Nós temos várias pessoas desconhecem esses temas e nós precisamos divulgar isso, que está em convenção e é um direito. Olá, tudo bem? O meu sinal é esse. O meu nome é Patrícia. Eu sou professora de língua de sinais na Universidade Federal de Santa Catarina e também sou diretora de políticas educacionais na FEMEIS. Toda a comunidade surda brasileira está preocupada com a educação de surdos em geral. E eu vou apresentar nesse vídeo um pouco sobre o que é o movimento Setembro Azul, do que se trata esse movimento. Todos os surdos eles estão organizando movimentações no Brasil inteiro. Por que motivos? Porque todos os surdos eles estão preocupados com o Plano Nacional de Educação, o PNE, que está em desenvolvimento, em votação no Congresso Nacional. É um plano que vai durar por 10 anos, então por isso toda a comunidade surda está muito angustiada e preocupada com o que vai ser decidido. Os surdos têm uma história de luta dentro da comunidade, uma história que tem se desenvolvido, que tem valor, produção cultural de língua de sinais, uma marca histórica em defesa dos direitos dos surdos. E o que seriam os direitos dos surdos pelos quais nós lutamos agora? Nós estamos tratando nesse momento dos direitos educacionais. A comunidade surda ela está muito preocupada porque nós sabemos que nós temos um problema com a política nacional do MEC que impõe a educação inclusiva aos surdos. E o que os surdos precisam é de escolas bilíngues para surdos. Não é uma escola segregacionista, mas é uma escola que tem como objetivo desenvolver o potencial das pessoas surdas. E isso já tem sido apresentado em várias pesquisas. Há 10 anos nós temos pesquisas que provam que os surdos eles aprendem em escolas bilíngues específicas. Tem um pesquisador chamado Capovilla, esse é o sinal dele, e ele tem pesquisado sobre esse assunto há 10 anos aqui no Brasil. Ele pesquisou em 15 estados brasileiros de 2001 a 2011, são 10 anos de pesquisa sobre a educação de surdos. E é uma pesquisa que não pode ser ignorada. O que essa pesquisa lá apresenta sobre o desenvolvimento da educação de surdos? Que os surdos que estudam em escolas inclusivas, e comparados aos surdos que estudam em escolas bilíngues, que são escolas específicas, essa pesquisa apresenta que os surdos das escolas bilíngues têm um desenvolvimento em leitura e escrita superior aos surdos das escolas inclusivas. Esses surdos das escolas inclusivas, eles têm sido prejudicados nesse desenvolvimento. Foram 9.200 alunos pesquisados. E é uma pesquisa que vem comprovar. O pesquisador Capovilla é um dos apoiadores do movimento surdo. E esse movimento dos surdos, ele é a favor de escolas específicas para surdos, uma educação cultural e diferenciada. E em várias partes do país nós temos líderes surdos que estão se movimentando e se organizando para apresentar ao MEC em Brasília nossas propostas e dizer que nós não estamos satisfeitos com a atual política de educação. Os surdos, nós temos nos baseados na Declaração de Vancouver, que é uma declaração que foi assinada em 1992 e ela recomenda o quê?
que qualquer política pública que envolva segmentos específicos tem que respeitar a opinião desses segmentos, o que esse segmento deseja, anseia, o que o segmento tem como proposta. E o MEC, infelizmente, não tem feito isso com relação à comunidade surda. E foi isso que aconteceu, por exemplo, no CONAI, que é o Conselho Nacional de Educação de Surdos. E em 2010, os surdos, eles levaram suas propostas e nós tínhamos nesse evento a equipe do MEC, a SECAD, houve uma certa influência, um movimento, como se a comunidade surda tivesse com propostas segregacionistas na votação dos projetos do CONAI. E nós não estamos a favor de uma proposta segregacionista. Nós estamos a favor de uma escola bilíngue, bicultural, específica para surdos. Nós temos a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. E o que é que essa convenção trata? Trata que a língua de sinais ela deve ser respeitada, que é uma educação cultural para surdos, no caso a educação específica para surdos. Essa convenção da ONU, por exemplo, ela reconhece a educação de surdos como sendo importante para a construção da autoestima dos surdos, para o aprendizado, para o progresso, desenvolvimento e aquisição da linguagem. Então, nós não temos uma proposta segregacionista. Eu não estou falando aqui em meu nome, Patrícia. Eu estou falando em nome de toda a comunidade surda do Brasil. Nós estamos recolhendo propostas do Brasil inteiro e elaborando um documento. E também nós temos parceria com a Federação Mundial dos Surdos, WFD. Federação Mundial dos Surdos. Essa federação, ela também tem essa proposta de escolas bilíngues para surdos. E também essa federação, ela está vinculada à IDA, que é a International Disability Alliance. E essa instituição, IDA, está vinculada à ONU. E quais são as propostas que são apresentadas, né? A ONU sempre chama a IDA e chama a WFD para discutir as propostas que interessam a comunidade de surdos. Agora, em julho, de 4 a 6, a IDA teve a apresentação de um documento para a ONU, e o que esse documento tratava? Tratava sobre políticas educacionais, porque muitos países estão com propostas de educação inclusiva. E o que seria a proposta de mostrar para esses países? De que não seria necessário fechar as escolas bilíngues para surdos, mas que essas escolas elas fossem valorizadas e potencializadas, porque é o espaço de preservação da língua de sinais. Então, que essas escolas elas fossem mantidas abertas e que continuassem recebendo apoio. O objetivo também é o objetivo de pesquisar nessas escolas. A IDA apresentou essa proposta ao MEC e o MEC concordou de que essas escolas bilíngues elas precisam receber apoio e continuar se desenvolvendo. Que a inclusão dos surdos ela efetivamente se dá quando os surdos estudam em escolas bilíngues. Nós surdos pedimos também com relação às políticas educacionais brasileiras que o MEC respeite a pessoa surda. Nós temos surdos, a Maura Lopes também é um representante, o Capovilla, que são os pesquisadores. E também estivemos na Jovem Pan. Também temos o Emiliano, que é outro lutador dentro desse movimento. Quem mais? Nós também temos a Lisa, que foi a ex-presidente da WFD, a Mariane, professora Mariane Stumpf, a professora Gladys Perlin,
estão tratando sobre como é a formação dos surdos dentro do Letras Libras e do curso de Pedagogia Bilíngue. Todas as pessoas estão dando depoimentos sobre a importância da escola de surdos para uma educação bilíngue, como apoio para escolas bilíngues para surdos. O que nós precisamos com relação a isso? São provas que nós temos e base teórica, não são ideias aleatórias, mas nós temos sustentação teórica nos nossos argumentos. Nós temos grupos de pesquisadores surdos que têm tratado dessas questões ultimamente. E nós pedimos ao PNE, a comissão especial que está tratando do PNE, que dê atenção as propostas de emendas substitutivas que nós estamos levando para apresentar. Essas emendas substitutivas, elas estão em desenvolvimento e vamos ver se elas vão ser aceitas e incorporadas ao PNE. Nós não queremos o fechamento da escola de surdos e apenas a educação exclusiva. Nós queremos apoio às escolas bilíngues para surdos. É muito importante também que essa proposta nesse documento é um documento que não trata só, por exemplo, da pessoa surda em detrimento de outras pessoas. Nós estamos tratando de uma educação que ela é diferenciada, é bilíngue, é bicultural. O que a comunidade surda quer não é educação especial. Nós queremos uma escola bilíngue verdadeira, uma escola verdadeiramente bilíngue. Não um pseudo-bilinguismo, não educação especial, onde o surdo é tratado pelo ouvintismo, com relação à sua, como se faltasse alguma coisa, mas nós estamos tratando aqui de questões linguísticas e culturais, e o significado disso é muito importante, porque dá igualdade de direitos aos surdos, assim como os indígenas têm uma educação específica. Com relação às emendas substitutivas, nós queremos que as escolas de surdos continuem abertas, escolas bilíngues, e que a L1 dos surdos, a primeira língua dos surdos, seja a língua de sinais, e que o português escrito seja tratado como segunda língua para os surdos. Com relação aos alunos surdos, também é importante que nós continuemos lutando por essa escola bilíngue, como uma proposta que é um espaço de pesquisa, também para mostrar resultados de pesquisa para a sociedade nesses espaços. Se nós incluirmos todos os surdos e nós pensarmos como que estará a questão da linguagem assegurada, a primeira língua como língua de sinais, porque nas escolas inclusivas a primeira língua é a língua portuguesa. Então, colocar um intérprete nessa situação também não resolve o problema. Por exemplo, crianças surdas que deveriam adquirir a língua de sinais, ter uma educação primeiramente na sua língua de sinais, onde isso favoreceria a educação, uma aquisição da linguagem, na inclusão isso não é possível. Então, as emendas elas estão preocupadas principalmente com a entrada de professores surdos na educação infantil, assim como a comunidade indígena tem uma educação diferenciada, nós estamos lutando por uma educação específica para surdos. E também com professores que saibam língua de sinais, que sejam fluentes em língua de sinais, sejam professores bilíngues de verdade, proficientes na língua de sinais. Nós surdos também pedimos nas emendas que o Letras Libras ele continue sendo apoiado e também o curso de pedagogia bilíngue que seja disponibilizado à distância para que nós tenhamos mais profissionais no Brasil inteiro formados nessas áreas, porque nós temos poucas pessoas formadas nessas duas áreas específicas. A primeira turma de surdos no Letras Libras se formou há pouco tempo, mas são pouquíssimos alunos, não vão cobrir toda a demanda do Brasil. Então nós pedimos apoio também para essa formação em nível superior. E que o Congresso Nacional, o PNE, tenha consciência de que a pessoa surda, do que a pessoa surda quer, de como ela deseja que a sua educação seja tratada, que não seja diminuída ou colocada de lado, mas que essas emendas, essas propostas, elas sejam ouvidas. Agora, essas emendas elas estão sendo apresentadas em todo o Brasil por líderes surdos.
Eu gostaria de agradecer, pedir que vocês lessem as propostas e as emendas com muito carinho e que seja possível incorporar essas emendas ao documento final do PNE e que nós pensemos que a educação, a comunidade surdas, que nós sejamos ouvidos, assim como recomenda a Declaração de Vancouver. Muito obrigada também ao Ministério Público Federal, Estadual, à OAB, a todas as escolas, secretarias de educação no Brasil inteiro, estaduais, municipais, todos os representantes e líderes que têm participado desse movimento e respeitado o que a comunidade surda deseja. Muito obrigada. Nós surdos fomos em Brasília, entregamos os documentos e a proposta das emendas substitutivas à Comissão Especial do PNE e vocês também podem ler essas emendas em www.fenes.org.br/Setembro Azul. Lá tem todos os documentos com todas as emendas e as propostas que os surdos elaboraram.